Pessoal, Sérgio Moro cometeu um deslize, as pessoas tiraram um print e isso basicamente mostra como a velha esquerda, nova esquerda, centrão, grande mídia, opositores do governo, como todas essas pessoas estão interconectadas. Sérgio Moro deu basicamente assim o mapa da mina e mostrou, galera, é por aqui. Eu já adianto pra vocês, tem tudo a ver com a CPM das fake news. Lá é onde todas essas pessoas se encontram e a gente vai falar disso. Então, galera, ficou grande, é o dossiê maior, mais importante que eu já fiz, tá maior que o dossiê do Dória. Eu vou tentar passar bem rápido, porque senão vai dar mais do que 1 hora. Então, sem muitas delongas, vamos começar aqui. Gente, não vou dar muitas explicações, então vem comigo, pausa, lê. Sérgio Moro fez 2 tweets, um às 2h53, outro às 2h57. E a diferença entre esses twitters, ele basicamente apagou para trocar uma palavra. No primeiro ele utilizou a palavra sórdida. Tenho visto a campanha sórdida nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. No segundo tweet ele troca a palavra sórdida por fake news. Tenho visto a campanha de fake news nas redes sociais. E por que logo Sérgio Moro, um cara que tem um vocabulário assim mais elevado, sabe utilizar a palavra fake news? Uma palavra que está tão em destaque no momento atual da política, né? Fake news, é fake news, é fake news. Ele nunca utilizou essa palavra antes, como por exemplo para o PT. Mas agora... E outra coisa, ele está usando o Twitter dele, né, como nunca. E, gente, Alan dos Santos, ele sacou isso e ele fez uma thread, e eu vou trazer aqui apenas um desses itens que ele diz, ó. A exceção é o PSOL, que está articulando com o DEM-MBL um pedido de impeachment. O impeachment... não possui ou possuirá materialidade nenhuma. A estratégia é usar a CPM dos fake news. E o Alan fala isso daqui depois de falar que o PT e essa esquerdona assim, tirando o PSOL, não vai fazer nada por hora. Porque se sair deles o pedido de impeachment, muita gente vai querer ignorar, falar, é só o PT de novo, deixa o PT lá quieto. Mas vindo do MBL, falar o que do MBL, né? E aí vocês podem ver, ó, o MBL, junto com Kim Kataguiri e Rubio Nunes, eles agora estão utilizando a máquina pública para fazer, nas próximas horas aí, no dia 27, né, o dia que eu tô gravando, uma coletiva de imprensa para falar sobre as coisas que Bolsonaro vem fazendo, as atitudes que o MBL vai tomar de acordo com Bolsonaro. E não para por aí. O PSOL MBL prepara ações para barrar também a nomeação do Ramagem, principalmente o próximo diretor da PF. Não pode ser só contra o Bolsonaro e impeachment, eles querem agora avacalhar o governo. Lembrando que algum tempo atrás, né, numa festa do PT, Marcelo Freixo disse: temos que destruir o governo Bolsonaro. Vocês estão vendo aí. Estão vendo aí como é que a banda toca. E aí, falando do PT, gente. Lá em novembro do ano passado, José Disseu, ele tinha explicado algumas coisas que agora fazem muito sentido. Ele fala aqui nessa matéria que não adianta a gente dê pausa e lê. Eu não vou ficar nas matérias, senão vai demorar demais. Ele diz que a gente não pode ficar, sabe, batendo em Bolsonaro o tempo todo. O caminho é deixar Bolsonaro de lado e focar nos elos mais fracos, como por exemplo o filho. E vocês sabem que todo governo, para se manter, você tem que ter apoio da base. Quem é a base do governo Bolsonaro? Basicamente, hoje em dia, os youtubers conservadores, por aí vai, twitteiros, por aí vai, pessoal no Facebook, tier do Zap. É o pessoal. O Bolsonaro não tem nenhum órgão da grande mídia, nenhuma imprensa, nada que apoie o governo. Eu tenho certeza que vocês sabem que entre Bolsonaro e o PT, o pessoal da Globo, da Folha, do Estadão, vai preferir o PT e vai defender com unhas e dentes. Então, José Disseu fala, vamos nos elos mais fracos. Aqui ele fala sobre a questão dos filhos, mas não pensem só nos filhos. E a CPM das fake news que a gente vai falar tá atacando quem? Os conservadores, nas suas mais diversas áreas. E olhem só, falando dos filhos, no início do ano, né, quer dizer, no final do ano passado, foi início do ano, agora não lembro a data, mas foi logo no início do ano, no fim. A Jovem Pan fez alguns videozinhos para falar sobre 2020, o que esperar do governo. Felipe Moura Brasil fala, ó, tomem cuidado com a ala ideológica, a base de sustentação do governo. Rodrigo Constantino fala que assim, ó, Bolsonaro precisa deixar os filhos de lado, já atacando os filhos, como o Disseu falou. Opa! E aí vocês veem aqui, ó, Felipe Moura Brasil tinha feito a matéria também em novembro, falando da direita flaviana, o MBL atacando a direita flaviana, o Arthur aqui, o Renan e o Arthur, aquela velha narrativa, né, que no acordão. E aí, isso daqui, por favor, gravem quem já vai falar na frente, Alexandre Frota diz, ó, Disseu, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo. Eu não gosto do Disseu, mas se for para tirar rápido o Bolsonaro, vai com tudo, Disseu. E Alexandre Frota vem tendo um papel extremamente importante, apesar dele não ser um gênio, o papel dele é muito importante em tudo que vem acontecendo. Então, galera, presta atenção.
Tivemos essa matéria aqui também, pausa e dá uma lida, onde Dirceu explica que agora é hora da velha esquerda se juntar com a direita liberal. É o jeito de derrubar o governo. Aqui agora é a matéria da época. A época, em vez de utilizar a direita liberal, usa o termo direita democrática e diz, né, a nova oposição. A direita democrática se une à esquerda contra Bolsonaro. E percebe que eles até falam aqui sobre Luciano Huck. Não vou abordar muito, mas grave o nome, qualquer coisa, dá uma lida. E olha só aqui, é um movimento que está tendo já, o Fura Bolha. Joyce e Randolph, o DPVAT, do Grupo Raps, tá ligado a Lema e por aí vai, tá ligado também ao Renova BR, Marcelo Freixo com a Janaína, Tabata Amaral, isso aqui não é nem oposição, porque ambos são do movimento Renova BR, ela do PDT, ele do Novo. Kataguiri e Samia Bonfim, pessoal do MBL com Dória, pessoal do MBL com Maia. E, gente, não é aleatório que o MBL tá no Democrata, não no DEM. Quem foi que aprovou uma das leis mais ditatoriais de perseguição contra o povo? O senhor Kataguiri, a famosa Lei Kim, aquela lei das fake news. A lei das fake news, a palavra que Sérgio Moro começou a utilizar, né? Depois daquele deixou o sólido de lado. Ele criou aquela lei que permite que basicamente as pessoas invadam seu celular caso você compartilhar o que seja fake news. Então eles vão invadir seu sigilo para anotar, ver se você realmente tinha intenções ou não na hora que você compartilhou, se você sabia que era mentira ou não, removendo toda a privacidade do povo. O mesmo MBL vem forte aí nessa tentativa de unir esquerda e direita, fazendo aqui ó, um congresso levando Witzel, Henrique Meirelles, olha aqui no congresso quem estava lá, o Pavinato, a gente vai falar dele mais pra frente no CPI das Fake News, Danilo Gentili, inclusive até o Mandetta estava lá. Em congressos anteriores, ó o Pavinato aqui, passando um pano para Gilmar Mendes, que estava no congresso do MBL, fotinha com eles. Temos aqui Luciano Nayan, que é uma das figuras centrais desse dossiê de hoje. Ouço, ei, vamos para as ruas contra o STF? Não. Hoje, STF e Legislativo seguram a democracia. Piada, né, galera? E aí vocês veem, ó, mais congresso do MBL, Vinícius Poit, Álvaro Dias, aqui, ó, amigão de Sérgio Moro, Andreasa, ex-Jovem Pan, tá na Band agora, Daniel José, que é do Renova BR, Caio Coppola fez programa pra esse cara, e o Vinícius Poit também, né? Rubio Nunes, que vai estar fazendo pronunciamento, André Marinho, já roda dele mais na frente, Alexandre Borges, nossa. Olha, outro evento aqui, ó, sobre que tá ligado a CPMI no Fake News, que é o evento Redes Cordiais, que é um evento que a Lídice, que é a relatora da CPMI, tava lá com diversas pessoas da esquerda, da nova esquerda, da velha esquerda. Tava lá o Flávio Dino, o Glauber Braga do PSOL, o Samia Bonfim, Randolph, o Ayan tava aqui, ó, cadê o Ayan aqui no fundo, o Ganime do Novo. Então, muita gente aí pra discutir aí, ó, sobre redes sociais, como combater, ó, desinformação e discurso de ódio, basicamente combater fake news. Também esse pessoal tá junto há muito tempo. Olha esse debate da UOL, Gilmar Mendes com Francisquini, aquele que apareceu no áudio do PSL na época, preocupado com o dinheiro do PSL, do fundão, que poderia estar rolando uma fusão entre PSL e DEM, e aí todo o dinheiro iria ir para o DEM. Inclusive, ó, o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, que tanto ataca Bolsonaro. Quem também estava aí articulando, mas não em grupos nacionais, mas grupos internacionais, era Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi para uma viagem aqui para a ONU se encontrar com Bachelet, que já teve brigas com Bolsonaro, uma comunista chilena. Rodrigo Maia na Suíça, ele foi para estreitar laços com líderes mundiais ignorados ou atacados por Bolsonaro. Mentira, ele foi se encontrar com o pessoal que é oposição a Bolsonaro, a esquerda nacional. Rodrigo Maia que foi para a Espanha para discutir sobre parlamentarismo. Rodrigo Maia, que lá na Espanha se encontrou com Podemos e o PSOE, que são os partidos de esquerda da Espanha, que são ligados ao Foro de São Paulo. Dá uma pausa e leia, aqui é o Podemos, aqui é o PSOE. Tem mais aqui, vocês sabem que o canal tem aquela playlist de dossiês. Quer que ver isso aqui, a informação explicada mais densa? Vê então só o dossiê de Rodrigo Maia, da viagem dele. Tem um dossiê só para isso, mais de 20 minutos. São 2 dossiês de 20 minutos. Tem aqui, ó, Rodrigo Maia visitando na França o Richard Ferrand, que foi um dos 2 primeiros socialistas a apoiarem o Macron. Macron teve diversos problemas com o Bolsonaro e por aí vai. E aí tem essa entrevista que eu já mostrei várias vezes. Eu vou explicar ela. Gente, pula para 1 minuto, 15 minutos e 52. Coloca aqui o título, tá no YouTube, tá disponível para todo mundo ouvir. E nessa coisa aqui, a partir dos 15 minutos e 52, a mulher pergunta para Ciro Gomes qual a importância de Rodrigo Maia. E ele fala que Rodrigo Maia é uma figura-chave, que ele conhece há muito tempo, ele conhece o pai de Rodrigo Maia realmente assim é do grupo. Ele percebeu que a esquerda iria perder, que não ia dar para Freixo assumir a presidência da Câmara. E o que foi que ele disse? Não, galera, vamos ver aqui, ó, vamos apoiar Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, eles apoiam porque ele sabe que é um homem de palavra. É ordem dada, quer dizer, missão dada, missão cumprida.
E aí ele fala que, por exemplo, como o Rodrigo Maia ajuda a esquerda, fazendo o quê? Mesmo sem eles terem a maioria, Rodrigo Maia, por exemplo, dá a presidência, o exemplo que o Ciro Gomes dá, dá a presidência, né, a relatoria lá para Marcelo Freixo do pacote anticrime, e aí Marcelo Freixo vai desidratar do jeito que ele quiser, vai pintar e bordar. O Marcelo Freixo já apareceu lá no início, junto com o PSL aí, ou PSL com o MBL, tentando agora botar um impeachment em Bolsonaro e falando que a gente tem que destruir o governo. Ele tá falando isso e fala mais coisas, mostrando como o Rodrigo Maia é peça-chave em toda essa articulação. E aí, chegamos agora, começamos a chegar na CPMI. Gente, o Moro, que soltou aquele print que apagou lá do Twitter e postou de novo, o Moro vazou prints para o Jornal Nacional. E aqui já começa um grande questionamento que não temos resposta, porque a resposta já está muito óbvia. Como é que Moro, que é jurista, que já foi ministro da Justiça, se ele sabe que Bolsonaro incorreu em crime, fez alguma coisa que é errada, inconstitucional, por que Moro divulgou os prints para o Jornal Nacional e não mandou, por exemplo, para a polícia ou para a própria PGR, para o Bolsonaro ser investigado? Gente, o que é o Jornal Nacional vai fazer? William Bonner vai prender Bolsonaro? William Bonner vai fazer o quê? Vai chamar o jornalista da Globo para prender Bolsonaro em flagrante? Gente, a mídia não tem poder de polícia. Se isso era um crime, denunciasse. Por que Moro mandou isso daqui para o Jornal Nacional? Que é para mostrar isso aqui e a mídia tentar fazer uma pressão em cima disso. E se vocês forem abrir a matéria, já mostrei para vocês, vou ter que falar de novo. Essa matéria aqui tá falando que a PF tá na cola dos deputados bolsonaristas. Desculpa aí, galera. Que é os deputados bolsonaristas que apoiam Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, Caroline de Tone, sabe, seus filhos de Bolsonaro, por aí vai, Bia Kicis, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E quando você abre a matéria, a antagonista, eles não estão defendendo a própria matéria ou o que a própria matéria diz. Conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional das fake news, que censurou nosso site, vai acabar alimentando o inquérito sobre a carreata inconstitucional bolsonarista, que também é conduzida por Alexandre de Moraes. Ou seja, o próprio protagonista está falando que esse inquérito da CPI das fake news é inconstitucional. É um inquérito inconstitucional. Não está seguindo a lei. E a PF está colaborando com isso daí. E Bolsonaro está questionando. E olhem só. Voltamos aqui, né? Fake news. Vamos utilizar as fake news. E aí, galera, mais um pouquinho só sobre esse print. Sérgio Moro tirou o print às 7h33 da sexta-feira. Foi antes até da coletiva dele. Qual era a necessidade? Ele já fez tudo de forma premeditada. Inclusive, no dia anterior, ele falou que ele não iria sair para todo mundo lá da hora do governo, mas para a mídia toda já estava sabendo. Como o Jordi fala, dá uma pausa e lê. E aí, a CPMI das fake news. O que é essa CPMI para você que não sabe o que é? Essa CPMI das fake news, basicamente, surgiu aí para tentar caçar a ala que apoia Bolsonaro. Pessoas chaves que apoiam Bolsonaro. Movimentos de rua, canais do YouTube, twitteiros, jornalistas da mídia independente, por aí vai. Professor Olavo de Carvalho. E quem criou, sabe, quem forneceu para a CPMI um documento que tivesse nomes para convocar, os nomes, foi Felipe Moura Brasil. E quem ajudou Felipe Moura Brasil nessa articulação foi Luciano Ayan, que a gente falou lá no início, estava lá no slide, falou que é uma figura-chave. Luciano Ayan aparece aqui, ó, nesse tweet de Lobão, mostrando ó, um hangout envolvendo Lobão, Madalene Laxo e Alexandre Frota. Não é muito estranho isso? O Ayan que gerou essa lista para o Felipe Moura Brasil. Putz, não coloquei aqui as imagens, mas eu lembro o que eu ia falar. Aqui aqueles erros de produção. Gente, CPMI, CPI. Olha o peso que a palavra CPI tem na cabeça do brasileiro. Tivemos a CPI dos Correios, que deu lá no mensalão. Sabe, CPI é uma palavra que você fala, meu Deus, CPI. Mas conversando com algumas pessoas, com Evandro Pontes, e aqui eu recomendo vocês assistirem CPI da Lava Toga, até porque vai fazer sentido quando eu mostrar para vocês a lista. No episódio da CPI da Lava Toga, Evandro explica como a CPI, basicamente, serve para dar holofote para político e numa guerra de narrativas. Sabe? Políticos, eles não são policiais. O que acontece numa CPI é basicamente uma investigação política. É um acordinho aqui, não vamos chamar esse cara, não vamos chamar esse cara. Enquanto numa polícia é uma investigação técnica. Se tem que investigar esse cara, a gente vai investigar e vai investigar todo mundo. E qual é o problema dessa CPI? Já de cara, não tem ninguém da esquerda. As pessoas que estão lá na lista são
todas da direita, gente. Só querem perseguir as pessoas da direita. E aí, olhem só essa aqui, né? A gente tava falando do Alexandre Frota, lá no início. Numa sessão que tivemos em 25 de setembro, o Alexandre Frota ele fala ó, que ele pede ao povo brasileiro que deixe de ouvir Olavo de Carvalho e que ouça mais o Lobão, o Vila, o Ayan e a Madalene Lasso. Inclusive até o Henrique Bugalho. E percebam quem é que estava naquela live? O Frota, Lobão, Alaxo e o Ayan. Não vou voltar, mas vocês vão ver aí. A Madalene Laxo, que ele falou aí, que também fala, ela estava na live nos últimos dias, como vocês podem ver, com quem? Com o Pavinato, do MBL. Então vejam a participação do MBL. Na verdade, a participação do MBL é através do Luciano Ayan, que ele é basicamente o guru do MBL. Se nós temos o Olavo de Carvalho como guru, o MBL tem o Luciano Ayan. E aí tava ó, a Madalene Laxo, o Luciano Ayan, Pavinato, o Fábio Panúzio, que já falou barbaridades contra Bolsonaro, e temos aqui ó, o Ângelo Coronel. Sabe quem é o Ângelo Coronel, gente? Presidente da CPMI das fake news. Olha o pessoal que o MBL tá puxando lá. CPMI das fake news que Moro tá falando aí. E calma que a complicação com o Moro também é um pouquinho maior e mais embaixo. Principalmente a relação entre Moro e Alexandre de Moraes. E olhem só, né? Quem é um pouco Luciano Ayan? Já falei aqui em dossiês anteriores, episódio 59 e 60 é só basicamente sobre o MBL. Ayan, ele é basicamente o guru do MBL. Ayan já foi sócio, ou ainda é sócio, do Rafael Rizzo, que é o coordenador de comunicação do MBL. Olha que coisa estranha, sócio mesmo tem empresa com CNPJ. Eu trago nos vídeos CNPJ, então vai lá e checa. Não vou botar tudo aqui. Segundo o Renan Santos, que é o fundador do MBL, ó, esses blogs sempre foram do Ayan. A gente tem uma relação de amigo de muito tempo, de 2014. Ele tinha nossa rede à disposição para divulgar o site de notícias dele. Vendo aí, é um cara que sempre utilizou o MBL pra tudo e por aí vai. O Leandro Russo até fala, né? O ideólogo do MBL faz post elogiando Jorge Soros. Esse é o cara aí pra vocês verem aí mais ou menos quem é Ayan. E aí, galera, também uma coisa assim muito intrigante que envolve até o Rodrigo Maia é uma questão aqui, ó, que é uma matéria que o UOL trouxe, ó. Ex-colaboradores afirmam que o MBL orientava ataques na internet. Grupo nega. Uma pessoa que saiu do MBL fala isso. No texto, ele diz que o Jornal Livre foi criado e era comandado pelo consultor de tecnologia Carlos Augusto de Moraes Afonso, que na verdade é o verdadeiro nome do Luciano Ayan, aqui é o pseudônimo Luciano Ayan, que também mantinha um blog Ceticismo Político, segundo Roger, Ayan atuava como intermediário entre o MBL e o Jornal Livre. Olha para isso aqui, ó. Quando o MBL tratava com alguém, por exemplo, Rodrigo Maia, o Ayan chegava com a ordem do dia. Naquele dia, ele queria que a gente buscasse qualquer coisa útil para publicar contra o Rodrigo Maia. E não precisava ser nada comprovado. Aí, passava algum tempo, às vezes eram dias ou apenas horas, e o MBL fazia as pazes com o Maia. Então ele pedia para cessar os ataques. Olhem só, você cria um problema e depois não, você cria o problema para vender a solução. Olha como o MBL se fazia para se aproximar de deputados. E na matéria ainda dizia, né, que a Ayan tem uma relação forte com o MBL, com amigos dentro do grupo e por aí vai. E aí diz, né, eu ajudei o MBL com questões relacionadas a estratégias e narrativas, como lidar com deputados na pressão. O MBL inovou muito na linguagem de memes. Eu ensinei eles algumas coisas de guerra política e eles me ensinaram sobre redes. Olhem só. E aí vocês veem também, ó, quem estava no congresso do MBL, Danilo Gentili, para debater basicamente assim, com Luciano Ayan. Eles falam que tem uma ação coordenada de batidores na imprensa para assassinar reputações. Gentili acredita que existe essa coordenação de amiguinhos jornalistas combinado para assassinar reputações. O Gentili aí, ele gosta do Ayan, tem assim, uma certa relação e por aí vai. E aí, como o Ayan está conectado a essa CPI das fake news, Moro e todo esse pessoal, Nova Esquerda e Velha Esquerda e por aí vai. O Luciano Ayan, em setembro, ele havia falando que ele estava criando um relatório sobre esse pessoal da direita, com prints e por aí vai. Esses prints foram tirados por Frota, por Joyce, General Santos Cruz e outras pessoas. E ele começa a cantar a mapa da mina, né? Já na matéria depois que saiu, que diz, ó, o que está por trás do PowerPoint apresentado por Joyce Hasselman. E aí vem, ó, no dia 15 de novembro, o blogueiro Ayan falou para o DCM que enviou um estudo chamado Redes Antissociais. Ayan estava naqueles dias rastreando as atividades de bots, fakes e perfis que atacaram o jornalista Glenn após a agressão física que ele sofreu lá na Jovem Pan. Vocês estão vendo aí, o Ayan ele falando que ele que colocou o material lá, deu e por aí vai.
E aí, no vídeo que eu falo que é o dossiê da Hydra, eu mostro que o Alexandre de Frota, ele basicamente pega esse material do Ayan e ele publica. E como que a gente tem uma certeza que é do Ayan? Como a gente pode ter uma certeza não, entendeu? 99,999% de certeza que é do Ayan, como, por exemplo, quando o Frota protocola esse documento, ele protocola inclusive os prints. Você vê que esse print. E aí você vai lá no Twitter e você percebe, ó, o mesmo print. Onde? No perfil do Luciano Ayan. Perfeitamente igual, gente. Não muda nada, ó. As ordens só tá em preto e branco, ó. A mesma ordem. Você acha que isso aí não veio do Luciano Ayan? E diversas outras coisas que eu falo no dossiê da Hydra. Você tem que ir lá no dossiê e você dá uma olhada. E aí, eu falo nesse dossiê lá das Hydras, que, por exemplo, as coisas que estavam nesse documento de Frota, que são esses 5 itens aqui, e aí o Santos Cruz fala, tá no negócio de Frota, e aí o Santos Cruz, ele usa um slide, gente, que tem exatamente isso aqui. Básica, isso aqui. Ele fala dos perfis falsos, lançamentos vitais, o mesmo discurso do documento que Frota protocolou. Esse documento até foi utilizado por um deputado do PT, ou seja, o guru do MBL dando todo o material para convocar conservadores e por aí vai, e Bolsonaro estava questionando isso quando ele questionou a ação da PF na CPM das fake news. Vejam só. E aí, a Joyce Hasselman, Joyce que é muito amiga do Moro, Joyce mostrou esse documento aqui, ó, todo colorido, bonitão e por aí vai, só que isso daqui, gente, olhem só isso aqui, ó, Let's Dex, 259, 1.6 mil, e esse daqui também, ó, 15189, quando você olha aqui, ó, o documento que o Frota protocolou, 1589, 259, 1.6 mil. E Joyce, ela não teria como ter, pelo menos esse daqui, ó, o Let's Dex, por quê? Porque quando Joyce, ela meio que rompe com o governo, a conta inicial do Dex, essa primeira conta, não estava no ar. Ou seja, a Joyce já vinha, tipo assim, sei lá, investigando o nosso governo por aí vai. Não faz nenhum sentido. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? A Joyce não era amiga do governo quando essa conta caiu. Aí quando a Joyce vira inimiga e por aí vai, e vai pra CPMI, e ela vai atrás desses documentos, desses prints, ela não teria como ter acesso a isso daqui. Porque já essa conta aqui não existia mais no Twitter. Então a Joyce ela utilizou também o material do Ayan. E aí nesse material, gente, tem algo muito importante que vocês vão entender para entender o cenário atual, Alexandre de Moraes e Moro passando pano aí pro STF. O Ayan, ele publicou essa lista aqui que tem nomes muito importantes. Essa lista aqui eu dei um zoom, na verdade, aqui com o Nando Moura, porque o Nando Moura aqui aparece, mas depois desaparece. Ele aparece aqui, depois desaparece, eles não falam mais dele, e vocês sabem que o Nando Moura rompeu com a direita. Nando Moura, inclusive, fez curso de política com o Arthur do Mamãe Falei, da MBL, e que também tem gente da Nova Esquerda, do Renova BR, quer dizer, do Partido Novo, né, que é do Renova BR, também nesse curso. E aí, olhem só, gente, olhem só. Eu acho que eu dei um zoom aqui, isso aqui dei. Percebam que tem alguns perfis que estão em destaque. Olhem só os políticos que estão em destaque, Carlos e Eduardo, que são os perfis o quê? Mais fortes, principalmente Carlos Bolsonaro, são os perfis assim que mais apoiam o governo. Influenciadores, óbvio, primeiro lugar, Olavo de Carvalho. Segundo lugar, o Flávio Morgenstern, e o Pontes aqui ele vem em negrito. E por que eu diria que talvez o Morgenstern tivesse segundo, na visão desse pessoal? Vocês lembram mais ou menos como foi o rompimento de Nando Moura, quando ele voltou meio maluco? Ele falava o que na época? Ah, vocês estavam a favor da Lava Toga e quem tiver contra a Lava Toga tá contra mim. Vai virar meu inimigo. A Lava Toga, basicamente, todo mundo da direita conservadora, apoiadora de Bolsonaro, os bolsonaristas deixaram de apoiar depois de um podcast entre o Flávio Morgenstern e o Evandro Pontes. Eles debateram entre eles no grupinho pequeno, pessoas entenderam e começaram a replicar. E aí vários canais começaram a falar disso daí. Então às vezes você vê o papel de pequenas pessoas num grupinho bem pequeno, começam a discutir e essa ideia vem para a população. E a população recebe mastigado e fala, ó, a ordem é basicamente essa. Então vejam por que eles marcam as pessoas. Ele marca também o Silvio Grimaldo, que é o braço direito do professor Olavo, Taiguara, Bia Kicis, Felipe Martins, esses daqui o pessoal, meu Deus. E olhem só que coisa engraçada também, né? Eles botam aqui outra pessoa e eles colocam aqui, ó, Terça Livre, o Movimento Brasil Conservador, também tem o Movimento Conservador, deixa o Loen Tilechar e o Left Dex. A gente vai falar dessas pessoas todas. E olhem só, galera. Olhem só isso daqui, vocês vão entender. Olhem essas 3 matérias, que tem 4 nomes, e vocês vão entender. Tudo agora vai começar a fazer muito mais sentido. Matéria do Terça Livre.
O STF manda a Polícia Federal na casa de líder do movimento conservador. Isso aqui foi o Edson Salomão, que é o presidente do movimento conservador. O maior movimento conservador do Brasil. Matéria do PT 60. STF intima Alan dos Santos para interrogatório e inquérito. Ambos interrogatórios, o réu não teve direito a saber o que é que ele ia estar sendo depois. E o que é que estava acontecendo. Mas o pessoal está perdido. Perdido. E aí você vê, quem é Alan dos Santos? Quem é Edson Salomão? Alan dos Santos é dono do Terça Livre. O maior grupo de notícias da direita conservadora bolsonarista. E essa matéria do antagonista do Frota, o Frota quer quebrar o sigilo de duas pessoas comuns, que tem um pseudônimo, que é o Leitadas e o Dex. Por que essas 4 pessoas? E eu coloquei elas aqui em destaque. Edson, Alan, Loen e Dex. Se lembra que eu falei lá no início, para um governo chegar ao poder, quer dizer, não sei se eu falei, agora estou aqui em Mabril das Ideias, 25 minutos. Gente, para alguém chegar no poder, tem dois meios. O meio tradicional, óbvio, que é a eleição. Você precisa ter uma base, você precisa ter votos. Para você ter votos, você precisa de quê? Gente divulgando suas ideias ou você divulgar suas ideias. Suas ideias você vai chegar pro povo, se você tiver, não sei. Jornal falando de você, TV falando de você e por aí vai. Nenhum jornal fala bem de Bolsonaro. Nenhuma TV fala bem de Bolsonaro. Ninguém da grande mídia fala bem de Bolsonaro. Então, para saber as verdades sobre Bolsonaro, só as redes sociais, que eles estão querendo controlar, e a mídia independente, que tá no YouTube, tá no Twitter, e tem sites assim, pequenos, independentes, que não são tão conhecidos da maioria das pessoas. Então, você precisa ter isso daí. Você também precisa ter aquela militância de rua para apoiar o nosso candidato, e por aí vai, suas ideias. E também pessoas para difundir as ideias nas redes sociais. Percebam quais são as 4 pessoas que eles estão tentando realmente fazer. Eles já fizeram alguma coisa, né? Pelo menos algumas já protocolaram alguns pedidos. Vejam quais são essas pessoas. Edson Salomão, presidente do Movimento Brasil, ou Movimento Conservador. O maior movimento conservador do Brasil, inclusive que faz movimento. Meu Deus. Faz movimento. É movimento de rua também. É basicamente o maior movimento de rua bolsonarista. Ou seja, se eles atacam Edson Salomão, você está destruindo a força das ruas e a força do movimento, o movimento organizado. Então você aqui já tá, você já tá no cabeça. Se você vai no Dex e no Leitadas, eles sabe quem esses dois aqui? São os 2 perfis mais influentes do Twitter. Ou seja, assim como Evandro Pontes e Flávio Morgenstern, num podcast mostraram como a lava-toga era furada e todo mundo desembarcou dessa, esses 2 aqui, sabe? Cara, o que eles falam chega pra todo mundo. As pessoas importantes seguem esses caras. Os caras importantes que, quando eu dizer pra vocês, seguem esses caras. O Dex e o Leitadas. Sabe? Tudo que acontece assim de importante no dia, eles vão comentar. Eles ficam ali como se fosse assim um hub de distribuição de informações. Os caras são sensacionais e ninguém sabe quem são eles. E por fim, o Alan, que é o quê? O dono da maior mídia bolsonarista. Ou seja, você está mitigando, você está acabando com a força do governo nas ruas, no Twitter, no YouTube. E o Terça Livre é muito melhor que isso, né? Você não tá pegando alguém pra mostrar de Cristo como bode expiatório. Vocês acham que essas pessoas aqui foram de forma aleatória? Essas pessoas que já estavam em negrito na lista do Ayan? Veja como as coisas vão começando a se juntar. E aí, CPM das fake news. Alcolumbre contraria a família Bolsonaro e ele vai ampliar o prazo. Porque eles ainda não conseguiram o que eles queriam, o objetivo deles. Eles não conseguiram. E a Joyce, amiga do Moro, que a gente vai falar dela também em relação com o Moro, ela tira bolsonaristas da CPI. Que é os deputados, que é Eduardo Bolsonaro, Carlos de Tony, por aí vai, Bia Kicis, que é para poder não ter ninguém, eles terem a completa hegemonia, o total controle. É só oposição. Só vai ter deputados da oposição. Ninguém para tentar, sabe, fazer uma pergunta. Imagina aí aquele Hans River lá e por aí vai, sem o pessoal da direita para apertar ele, para poder falar das fake news lá do PT. A Joyce fez isso, tirou todo mundo da ala bolsonarista. Olha como as coisas estão indo. E aí, vamos voltar para a mensagem de Moro. Lembrem que aqui, ó, inquérito constitucional das fake news. E aí, galera, a mensagem de Moro, na verdade, aquele ali destaque do Jornal Nacional, é essa página inteira aqui, né? Quer dizer, esse print aqui inteiro. E aí que as coisas começam a ficar muito interessantes. Por quê, ó? Moro, depois que Bolsonaro fala que é o motivo pra troca, Moro fala, ó, que isso daqui tá sendo tudo conduzido pelo Alexandre de Moraes, do STF. Ele meio que meteu louco assim de lavar as mãos, a gente fala depois.
tá na mão de Alexandre de Moraes. E olha que coisa estranha. Você já começou a entender a CPMI das fake news, né? Ai, olha a matéria do R7. STF determina que PF mantenha delegados. Mantenha delegados. Alexandre de Moraes, no caso, esse aqui foi Alexandre de Moraes, ele determinou que a PF mantivesse os mesmos delegados que estão tomando conta desse inquérito lá. Não pode mexer. E o Felipe fala, ó, para não deixar dúvidas sobre quem realmente interfere na PF, Alexandre de Moraes ordena que os delegados no inquérito inconstitucional não sejam trocados. Não troca. E grave esse horário aqui, ó, que eu vou explicar para vocês depois, ó. 7h16. 7h16. Gravem esse horário. Olha essa matéria da Terra. Moro falou com Maia e ministro do STF antes de se demitir. O Moro entrou em contato aí com algumas pessoas e por aí vai. Vocês acham... Aí nessa matéria eu não vou ler. Fala que o Moro falou com a Columbre, que falou com o Maia. Eles falam, o governo tá pra afundar, foge do governo, por aí vai. Então estamos aí aconselhando. E aí o Moro, ele também entrou em contato com o STF. Será que o Moro bateu papo com o Alexandre de Moraes? Porque perceba, como é que Moro faz o pronunciamento às 11 da manhã, Bolsonaro faz o pronunciamento às 5 da tarde, e aí Alexandre de Moraes já tem um ofício pronto para falar, não, mantém os delegados. Mantém os delegados da CPMI. Isso não é muito estranho? Pensando assim em termos de tempo, muito estranho. E aí, olhem só, né? Voltando para a CPMI, e falando do Alexandre de Moraes. O Frota, que protocolou lá o documento do Ayano da MBL, que está articulando aí para protocolar impeachment, para tentar melar aí o novo diretor da PF, Frota e Joyce Hasselmann estão atuando junto ao STF para ajudar a mapear a milícia digital que produz os ataques virtuais. Isso não é muito estranho, galera. Isso é muito estranho mesmo. Mas é muito estranho. E olha só, olha com quem os trabalhos estão, com Alexandre de Moraes. Peppa e Frota estão pegando o material do pessoal do MBL, basicamente, vocês estão vendo lá, e estão lá tratando com o Alexandre de Moraes, que Bolsonaro está questionando, o Moro está falando lá, e ele fez até aquele coisa, não vai mudar ninguém. Mas calma que tem mais coisa. Joyce também, gente, às 7h18, 2 minutos depois daquela matéria, ela já tinha pedido de impeachment pronto contra Bolsonaro. Falando aí da interferência da Polícia Federal. Cara, será que a Joyce conversou com o Moro? Será que você sabe? Gente, como é que pode? Menos de um dia tá tudo pronto. Cara, isso não é uma coisa simples de fazer, escrever. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tirar do zero da cartola. Cara, difícil, viu, Joyce? Difícil de acreditar. E aí, só pra lembrar, né, que Joyce, ela participou de um café da manhã, ela que fez a ponte entre Rodrigo Maia e Sérgio Moro, pra fazer as pazes. Fazer as pazes lá e tentar fazer com que os desejos de Moro fossem aprovados lá, o pacote anticrime, por aí vai. Mas assim, meio estranha, né? Meio estranha. E aí, olhem só. A Joyce, antes dela ser escorraçada do PSL naquela época, né? Todo mundo viu quem era a Peppa. No dia anterior, que ela deixou de ser lá a líder, ela jantou com o Moro. Isso não é muito estranho. Quando todo mundo já sabia quem era a Joyce, ela foi ter um jantarzinho com o Moro. A Joyce, a mesma Joyce que escreveu uma biografia de Sérgio Moro. E aí, você lembra que eu falei do Alexandre de Moraes? Olhem só, galera. Matéria aqui antiga. Essa matéria aqui... Putz, cara, agora eu não vou lembrar muito bem de quando é o ano. Mas procura lá o ano do antagonista. A matéria já tem um tempinho já. Sugestão de Moro para PF é ligada a Moraes. Essa matéria aqui é até recente. Ao sair do governo, Sérgio Moro revelou ter sugerido a Jair Bolsonaro o nome do delegado Disney Rossetti para substituir o Valeixo no comando da PF, e Bolsonaro rejeitou. Rossetti, o atual número 2, é ligado a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que quer manter os delegados, que está trabalhando junto com a PEP, com Frota, com material lá do MBL. Olha, a CPMI da Fake News está começando a juntar a galera, né? O plano do Disseu, lá do PT, tá fazendo sentido, não tá não? Olha só. Essa daqui que é de 2018, essa aqui é a outra de 2020. A dica de Moraes para Moro. Essa daqui, rapaz, olha só. Em conversa recente com Alexandre de Moraes, Sérgio Moro ouviu do ex-ministro da Justiça e atual STF a seguinte previsão. Olhem só. É impossível estar a par de todas as operações que a PF fará. Diversas vezes, Moro acordará e saberá, junto com o resto do governo, de operações que podem até prender ministros. Mostrando aqui que a PF pode ter uma certa autonomia que nem o ministro da Justiça vai saber.
Então, qual a melhor forma de garantir que isso não vai acontecer? Você ter à frente da PF um cara que é alguém do seu grupinho. Será que isso aqui agora faz um pouco de sentido porque Moro queria ter alguém na liderança da PF? E pra ele não ter nenhuma surpresa, gente. Moro não queria ter nenhuma surpresa. E sobre a autonomia da PF, o pessoal soltou nas redes sociais um documento aqui, protocolado da ADPF, que é a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Olha só, isso aqui é um documento grande, de umas 5 páginas, tem lá acho 18 e 19 itens. Quem quiser procura, já tá aí. O ofício aqui é o número 45, eu só vou ler o primeiro item. Moro, lembre que Moro tá falando que Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal. E olhem só, no momento em que se aproxima a conclusão de seu primeiro ano no comando da Polícia Federal, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, entende que não vem se confirmando as expectativas de que a Polícia Federal viveria na gestão atual do Ministério da Justiça. Um período de fortalecimento, preparação e formação de um legado para os próximos anos. O sentimento dos delegados de Polícia Federal é que, ao contrário, assuntos fundamentais estão paralisados e de que a PF está relegada a segundo plano nas principais políticas anunciadas até aqui. Estão reclamando do Ministério da Justiça. Estão vendo? E eu já trouxe nos 2 dossiês anteriores de Sérgio Moro, mostrando Sérgio Moro falando que Bolsonaro nunca interferiu na PF e, inclusive, delegado da PF falando que nunca houve nenhuma interferência do governo, até porque tudo na PF tem ofício, coisa protocolada. Então, se tiver alguma ordem, essa ordem vai ter que estar protocolada. Então, teria aí um documento para provar que Bolsonaro interferiu, e não tem. Vocês estão vendo aí. E segundo, quando o Moro fala, Bolsonaro quer interferir politicamente... Gente, o professor Olavo falou isso na última aula do COF do domingo. Ele fala assim, o que é que um presidente faz que não é uma ação política? Tudo que um presidente faz é político. Então, o Moro não entende nem o básico da língua portuguesa ou o básico da vida política, né? É um maluco. Então, recomendo que vocês leiam essa DPF toda, tem várias críticas que ele faz ao Ministério da Justiça. E aí, vamos voltar mais uma vez. Esse print aqui do Moro faz mais sentido para vocês agora, gente? Vocês entendem a burrice que foi publicar esse print aqui, mas que as pessoas não estão dando vazão? O pessoal só tá batendo isso daqui, nessa notícia aqui, mas ninguém abriu a notícia para entender do que se trata. Ninguém abriu para entender que isso aqui é sobre a CPI das fake news e toda essa ligação. Joyce, Frota, PT, MBL, Partido Novo, PSOL, Rodrigo Maia, como tudo veio da Alcolumbre que tá estendendo no prazo. Vocês estão entendendo esse print aqui? Tudo que tá ligado aqui é esse print? Mas não. O pessoal só quer falar isso daqui, ó. O motivo pra troca. Mas ninguém quer ir a fundo pra entender o motivo da troca. Tá óbvio, gente. Tá na cara. Era só abrir, ó. Até aqui dá pra ler, ó. Fake news. Tá aqui ruim de ler, mas daria pra ler. É um absurdo, cara. Moro meu Deus, o cara se entregou. Ele se entregou, gente. E aí, já que a gente vinha falando da Joyce também, uma pessoa que vocês sabem, que é muito amiga da Joyce, é quem? A mulher de Moro. A mulher de Moro já foi dar várias palestras lá no Grupo Lead. Grupo Lead esse que tem um papel bem fundamental aí na agenda do Dória. A mulher de Moro, vocês podem ver aí também, ela publicou um dia essa foto aqui. Ela sempre gosta de publicar coisa no Instagram dela, né? Relação da política, também do marido dela. Ela colocou coisas do Mandetta já, do Drauzio Varela, mas isso aqui é muito interessante pra gente também entender a nova esquerda, CPMI e por aí vai. Lembrem de que foi Felipe Moura Brasil que forneceu, basicamente através daquela matéria dos blogueiros de Caixa da Cruzoé, a lista para as convocações. E aí ela coloca, ó, deixem Felipe falar. E o que tem de estranho nisso? Eu fui lá no Instagram esse dia, nesse dia lá que ela postou essa foto, ela estava na sua casa, a Rosângela, com outras pessoas, vendo o Moro ao vivo. E quem que estava lá com ela? O Mark Souza, que é âncora na Jovem Pan. Âncora na Jovem Pan. Dentro da casa da Rosângela Moro. Cara, não é muito estranho? Ele que já entrevistou o Deltan Dallagnol, que o Deltan Dallagnol fala da Transparência Internacional, que é um grupo globalista. Olhem só. Lembrem que Bolsonaro, na época do PGR, falou: vocês já perguntaram para o Deltan o que ele acha de XYZ da nossa agenda conservadora? Porque o Dallagnol, ele não tem uma agenda conservadora. Olhem só, Bolsonaro sempre à frente do nosso tempo, né? E aí, gente, olhem o Mark. Foto clássica da banca de avaliação do TCC. E olha quem tava lá.
tenho que mencionar a generosidade do ministro Sérgio Moro, que integrou o time que avaliou minha monografia. E aí eu lhe pergunto, Felipe Moura Brasil, CPI das Fake News, todo mundo que a gente já falou previamente, e aí temos um âncora da Jovem Pan, que é basicamente um afilhado de Sérgio Moro. Quase um afilhado. Amigo de frequentar a casa. E ainda participar da bancada aqui de TCC. Da banca de TCC. Será que vazava alguma informação via, não sei, mulher de Moro, através do Moro, pra esse cara propagava na Jovem Pan? Não é muito estranho? Jovem Pan que tem vínculos com Dória, com PSDB, que Moro também tem, a gente vai falar isso aqui ainda mais à frente. Meu Deus, já estamos em 40 minutos, temos que terminar em meio de 1 hora, então vamos continuar. O Mark que curte Felipe Moura Brasil, Kim Kataguiri, pausem pra ver o que é que ele tá curtindo dessas duas pessoas. E aí vamos falar da Jovem Pan, gente, a empresa do grupo, quase grupo Dória, né? A Jovem Pan teve um papel muito fundamental em todas as crises do governo. Quer dizer, aquelas crises que tomaram a mídia. Vocês devem lembrar que aquela questão, uma primeira crise, que foi o do Laranjal do PSL, toda vez que tinha uma crise, quem que estava na Jovem Pan? O Gustavo Bebiano. O Bebiano que atrapalhou a escolha do vice-presidente e fez o Bolsonaro pegar Mourão em vez de pegar o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E percebam, a primeira vez que o Bebiano vai para o Pingo nos Is é o dia 19. No dia 20 só foi confirmado que Felipe Moura Brasil, ele era o novo diretor de jornalismo. O Felipe, que criou ali, que forneceu a lista através da matéria. Olhem as ligações, como tudo vem se juntando. Quando tivemos depois o vazamento dos dados do delegado Valdir, que vazou numa quinta noite, quem é que estava no pânico na sexta? Bebiano. Quem é que estava no pânico na segunda-feira? A Joyce. E a Joyce estava onde à noite? Na Roda Viva da TV Cultura, que é do governo do estado de São Paulo, chefiada por Dória. Inclusive o diretor, sei lá, o cara que tá fazendo a TV Cultura, o chefão lá, é um cara que já foi sócio mesmo assim, de CNPJ com Dória, sócio de empresa. Vão se juntando as coisas. E depois, quando teve mais aquele outro caso do Flávio Bolsonaro, quem estava lá? Bebiano. E aí, galera? Bebiano sempre estava indo lá. Sempre estava indo a Jovem Pan. Toda vez que tinha uma crise, Bebiano estava lá. E aquela matéria que eu trouxe lá no início, do Ayan, falando dela aqui de novo, o final é engraçado, ó. Luciano Ayan auxilia a frota na CPMI e diz que está ansioso para ouvir o depoimento de Bebiano e Juliano Lemos. E aí, galera? E aí, amiguinhos? O Ayan queria ver o depoimento de Bebiano. Pessoal, tá tudo conectado, gente. Tá tudo conectado. Só não vê quem não quer. A CPI aí, que Moro tanto vem falando, as fake news que agora vem utilizando, Alexandre de Moraes, Jócia Colombre, Maia, vão juntando. Ave Maria. Matéria sobre a Jovem Pan. Jovem Pan recebia 10 mil por reportagem pro Kassab, PSDB. Matéria antiga, 2016. Governo Alckmin aumentou o investimento publicitário na Jovem Pan. O governo Alckmin investiu quase 16 milhões em propaganda. E aí, galera? E aí? Lembrando que Dória também disponibilizou uns 20 e poucos milhões aí para as empresas do estado de São Paulo se aperfeiçoarem, aumentarem sua tecnologia. Muito estranho, né, galera? Muito estranho. Olha essa reportagem aqui, da 2017. Esse cara era âncora da Jovem Pan e ele foi demitido no dia seguinte. E ele falou, ó, olhem só... Mas com as mudanças na empresa foi limado da bancada por não admitir o radicalismo que se pôs na lei editorial. Para mim, desde sempre, Lula, Aécio, Temer, Alckmin e milhares de outros se equivalem, mas a lei, lá a regra da rádio, era só criticar o PT e abafar o resto, ou seja, na Jovem Pan não pode criticar o PSDB. Vocês já viram criticar a Dória? Não existe. E aí, quem é que também parece que gosta de encobrir o PSDB? Se lembra aqueles vazamentos da Vaza Jato, Sérgio Moro por aí vai? O pessoal falando lá, por exemplo, o Dallagnol e o Moro lá discutindo sobre a questão do FHC, falando lá, pô, a questão do FHC parece um pouco fraca, e aí, será que a gente vai, não vai, ataca, não ataca? E aí no final o Moro fala, ó, não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante, tá falando, pô, não vamos atrás do FHC, porque vai que a gente vai atrás dele, aí as coisas vai ficar, pô, a gente vai perder apoio de alguém que é muito importante, e ele fala isso depois do Dallagnol falar, ó, talvez para passar recado de imparcialidade, falando, não, vamos no PSDB, pô, pra falar que a gente é imparcial, que a gente não só tá atacando o PT. E aí o Moro fala, não sei não, viu? O FHC, o apoio é bem importante. E é uma matéria que eu trouxe já no vídeo de ontem, só para relembrar, que Moro, ele fez um discursinho
ridículo nos Estados Unidos, falando que ele não... Pausa e lê. Que ele não investiga o PSDB porque até agora não tem nada assim, nenhum indício que o PSDB fez nada de errado e por aí vai. E aí na matéria diz, ó, que porém Moro ele não fala que já tiveram vários delatores que já falaram que o esquema de corrupção lá do Petrolão vem desde o período de FD Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. Inclusive, aqui o Nestor Severo fala que tem a questão do FHC e o Decílio de Amaral também fala. Ou seja, já tinham pessoas já delatando que tinha envolvimento do PSDB. Mas Moro, ó, silêncio, senão o PT volta. E aí, olha só também, outra coisa aqui, dá uma pausa e lê. O Paulo Okamoto, que era lá o presidente do Instituto Lula, pediu acesso a, sei lá, doações que a Instituto de FHC, Sarney e Itamar receberam. E Moro falou, não posso dar acesso porque não tem nenhum indício aí, nem nada que sei lá, que me dê alguma justificativa de eu liberar o acesso a essas informações. Ou seja, mais uma vez Moro encobrindo o PSDB. É muito estranho, né? E aí, olhem só, quando o Moro foi lá, você lembra da época da Vaza Jato, que ele foi na CCJ? O Fernando Henrique passou um pano pra ele, né? Vi pela TV o debate entre Moro e deputados. O ministro saiu bem. E ele continua passando o pano. Lava uma mão, lava a outra, lava uma mão. Vocês estão vendo? Aquela velho método do Castelo Rá-Tim-Bum, um passando o pano pro outro. E olha essa matéria aqui, ó. Bancada do PSDB quer CPI mista para apurar caso Bolsonaro-Moro. Olha o PSDB agora partindo para ajudar Sérgio Moro. Eita, rapaz. Sérgio Moro. Olha essa matéria. Pedro Corrêa em delação fala que corrupção vem desde PSDB. Inclusive fala da irmã de Aécio Neves, Andréa Neves. E aí, cadê Sérgio Moro? Aqui é outra, que a mulher de Sérgio Moro, ela tinha vínculo, né? Ela assessorou o vice-governador do PSDB. E aí também fala nessa matéria que o vice-governador, ele é conhecido por defender os deficientes físicos, que a mulher de Moro tem esse trabalho com deficientes físicos, e o Flávio Arnes, o vice-governador do PSDB, ele é sobrinho do Dom Evaristo. Eu não coloquei aqui a foto. Se vocês colocarem Dom Evaristo, vocês vão achar uma foto dele, tem no vídeo de ontem, segurando um bonezinho do MST. E aí você vê, ó, o cara lá que defende os deficientes físicos, a mulher de Moro também tem um projeto da PAI, e o Álvaro Dias ajudou ela nesse projeto. O mesmo Álvaro Dias que meio que nunca foi investigado pela Lava Jato. Esse Sérgio Moro tá se tornando um cara bem seletivo, né? Olhando agora por esse lado, a gente às vezes achava que, sei lá, tem hora que a gente meio que tá concordando com o PT, e isso é meio perigoso. E olha essa matéria aqui também, ó. Olhem que engraçado. Bebiano diz ter a solução para a crise Bolsonaro e Moro. E qual é a solução? Moro para presidente e Bolsonaro de vice, e por aí vai. Ai. E aí, galera? E aí, o que achar disso daí, velho? É muito estranho, né, gente? É muito estranho mesmo, né? Bebiano que tava indo lá na PAN sempre, já tava fazendo uma campanha pro Sérgio Moro e por aí vai. Ai. E aí, mais uma vez, para relembrar, né? Que Luciano Ayan, ele tava falando umas pesquisas durante o evento da Jovem Pan, e só para relembrar mais uma vez, né? Ele tava empolgado para ouvir os depoimentos de Bebiano. E aí, a gente tá falando de Jovem Pan, continuando aí nesse ritmo aí de Jovem Pan, PSDB. Olhem só. A gente também tava falando do Dória, presidente do LIDE, aquela empresa que a mulher de Moro já foi, que o Moro já foi. O LIDE lá de... Putz, como é o nome aqui da cidade? De Taubaté, isso. Tô ficando cansado já, galera. Ave Maria, vamos cá. O presidente do LIDE lá de Taubaté, ele é dono da Jovem Pan. E ele já tá pensando em se candidatar. E quem que tá gestando? A Joyce. Joyce, amiga do Moro, você viu? Biografias e por aí vai. E olhem só, a Michelle Wamamura, que é diretora de marketing na Jovem Pan, ela também trabalha no LIDE. Você vê que sempre o pessoal, basicamente Jovem Pan, Grupo Dória, LIDE, é uma coisa só. É todo mundo junto e misturado. Olha isso daqui agora. Joyce, dá pausa e dá uma lida. Joyce estava na casa de Paulo Marinho. Ela estava aí defendendo o Dória, falando que ela é super amiga do Dória e por aí vai. Joyce é amiga de todo mundo, né? Tava na casa de Paulo Marinho. Quem é Paulo Marinho? A importância dele. Vocês podem ver aqui na foto do aniversário, tava o Dória, tava o Henrique Meirelles, que tava no Congresso do MBL. O Paulo Marinho, ele é muito amigo de Bebiano e por aí vai.
O filho dele trabalha na Jovem Pan. Olhem só aqui, junto com Augusto Nunes, junto com outras pessoas e por aí vai. E olhem só a matéria do Dória. PSDB, o PSDB, que o Moro tanto gosta, escolhe Paulo Marinho para substituir Bebiano e partido de Witzel lança pré-candidatura de ex-juíza. Basicamente, o Paulo Marinho vai ser responsável para puxar aí o PSDB no Rio de Janeiro, ajudando aí o governo Dória. Muito estranho, né? Muito estranho. E como diz aqui o Noblar, quem é o Paulo Marinho, né? Bebiano foi quem inventou o empresário Paulo Marinho para suplente de Flávio Bolsonaro. O capitão desconfia que Bebiano vazou para a Globo informações sobre os rolos de Flávio e Queiroz. Gente, Paulo Marinho, pai de André Marinho, que está na Jovem Pan, ele é o suplente de Flávio Bolsonaro. Se Flávio cair, quem entra era Paulo Marinho. Paulo Marinho é amigo de Bebiano há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E vocês viram tudo que Bebiano fez. Vão juntando as coisas. E aí, ó o filho dele com o Henrique Meirelles. Rapaz, o Henrique Meirelles também tá colado em tudo, né? Ó o filho dele na Jovem Pan, Grupo Lide, grupo que o Moro e a mulher frequentam. Ó o Witzel, que tá lá também com o MBL. O André Marinho, que também já esteve no MBL, no Congresso, no quinto Congresso. Vão se juntando, né, gente? Vão se juntando demais. E é o que eu falei. Ó o Dória, lá no grupo, o Dória. É tão parecido, né? O Moro lá palestrando no Grupo Lide. E aí ele foi falar do quê? Do fortalecimento das instituições. Quem que fala isso também? Rodrigo Maia, o pessoal do STF, o Centrão, porque o bolsonarismo quer acabar, querem fechar as instituições e por aí vai. Mentira, a gente quer remover os corruptos. A gente só quer remover os corruptos e quem tá contra o Brasil. É só isso, galera. E aí vocês podem ver, enquanto, se lembra que teve a questão dos pichadores? Sérgio Moro não falou nada. Sérgio Moro não abriu um ai pra falar dos pichadores que estavam pichando Bolsonaro assassino. Assim também como Sérgio Moro não falou nada sobre a ação violenta da polícia contra a população. E aí, essa questão dos pichadores é engraçado. Eu acho que Sérgio Moro não falou, sabe por quê? Porque tá ligada realmente ao PSDB. Porque depois o Major Meca, ele fez uma denúncia que esse pessoal, foram se encontrar com Vignoli, que é basicamente o braço direito de Dória hoje em dia dentro do PSDB de São Paulo. É o presidente do PSDB de São Paulo. Então, o Sérgio Moro teve que ficar caladinho. E aí, fiz um dossiê, 2, né, o Passo Bandeirantes, depois fiz o segundo. Ó, aqui o Vignoli no LEAD, esse evento aqui até o dia ele foi discutir como os empresários do LEAD podem participar de empreendimentos no interior do estado de São Paulo. Muito estranho, né? Basicamente, um governo ajudando empresários a ganhar dinheiro. E aí, pra quem não sabe, já falei no passado, mas só aqui para elucidar como é importante o Vignoli e o que o Dória vem fazendo. Pessoas relatam, dá pausa aí, vai lendo, eu já vou mudar aqui pra cá, que o Vignoli e o Dória, o Vignoli é basicamente assim, o cara que intermedia toda a conversa entre prefeitos e o governador, que no caso é o Dória. O prefeito falar com o Dória, ou manda um WhatsApp, mas se for pra falar uma coisa a mais, tem que passar pelo Vignoli. E aí o Campos Machado, ele fez uma denúncia que foi que ele é do PTB, que fala que o aliciamento de prefeitos em troca de verbas públicas contaminou a política. Ele tá falando que Dória, basicamente, e o Vignoli, eles estão negando verbas para os prefeitos para forçar prefeitos a mudarem de sigla e irem para o PSDB ou fazer o que o PSDB quer. Senão, não vai ter verba liberada pelo governo do estado. Isso aqui foi uma denúncia feita pelo Campos Machado. PSDB, né? Lembrando que o Vignoli, junto com o Dória, estão participando dessa renovação do PSDB, baseando-se no Renova BR, no RAPS, que é esse movimento Nova Esquerda. Dê pausa, gente, lê todas essas matérias, assiste nos vocês anteriores, senão ele vai dar aqui mais de 1 hora. Olha só, a gente tá chegando quase no fim, tá quase no fim, aguenta aqui comigo, não sai do vídeo agora. O Vignoli também que publicou essa matéria aqui do Dória, que é extremamente importante, que deu origem a um dossiê só por causa dessa matéria, que fala da questão da Rota da Seda. Pausa e dá uma lida. A Rota da Seda basicamente é como a China vai recuperar, sabe? Não recuperar não, vai chegar ao poder mundial, comprando empresas e controlando setores chaves de países, como infraestrutura, portos, aeroportos, sistema de logística como um todo, sabe? Inclusive até integração da cultura. E aí Dória tá utilizando isso daí, a nova Rota da Seda. É um termo extremamente específico. Ninguém usa isso de forma aleatória. A nova Rota da Seda é muito específico. E aí fala como é que o Dória vai fazer, o Dória fala que já tem coisa fazendo, o Dória fala que já vendeu a Companhia Elétrica de São Paulo para grupos chineses, cara CPFL. Fala da questão que no Brasil tem a questão da área de processamento de agrícola, basicamente tornar o Brasil uma fazendinha da China, fala várias coisas. Eu fiz um dossiê só sobre isso, não posso falar muitas coisas. E o Dória,
Moro também não falou nada sobre isso, Sérgio Moro não falou nada. Dória tentou criar não a CPM das fake news, mas ele tentou criar o gabinete dele de fiscalização. Quem se lembra, lá no início de janeiro, Dória estava com a ideia de criar um gabinete para fichar detratores, basicamente listar, colocar pessoas que nós temos que perseguir para mitigar qualquer possibilidade de criar, sabe, algum atrito contra o governo. Imagine se isso aí tivesse prosseguido. Todas essas coisas que estão rolando aí, todas essas carreatas contra Dória, pedindo para a cidade de São Paulo voltar a funcionar. Imagine, gente, nada disso poderia estar ocorrendo. O pessoal ia estar realmente sendo perseguido. Tive vídeo também sobre isso no passado, não vou entrar em detalhes, quem quiser saber mais vai atrás. E aí eu trago aqui de volta mais uma vez, que agora chegamos no fim do vídeo. Será que faz sentido agora tudo que vem acontecendo, Moro calado, o porquê que pessoas-chave como o líder do movimento conservador, o maior movimento hoje em dia da ala bolsonarista, de convocação de movimentos de rua, de manifestações, Alan dos Santos, o nosso maior empresário no ramo de mídia, o Terça Livre hoje em dia é uma empresa, é a única realmente grupo assim que é empresa, ele não é YouTube, ele é uma empresa, CNPJ, tem revista, tem cursos, sabe, dá palestra no exterior, tem contatos com Fox News e por aí vai. Você acha que esses dois aqui foram perseguidos pelo STF, a mando basicamente do Alexandre de Moraes, à toa? Dex e o Leitadas, que o Frota quer quebrar o sigilo para saber quem eles são. Os maiores influenciadores no Twitter, outra rede que as informações correm soltas e livres. Vocês estão entendendo, gente, como tudo se junta? Tudo se junta. Desde aquela palavrinha que Moro resolveu utilizar agora, fake news. Todo esse pessoal se junta e vai tentar derrubar o governo através da CPI das fake news. Eles podem não ter nada, gente, mas eles querem derrubar todo o apoio que o governo tem e eles querem criminalizar, apoiar o governo Bolsonaro. Se eles criminalizam, acabou. Bolsonaro só tá lá ainda, por quê? Porque ele tem apoio. O segundo método de chegar ao poder, que eu não tinha falado antes, é basicamente você dar um golpe. Para você dar o golpe, você tem que ter pelo menos o apoio de uma parte. Como é que você vai dar um apoio, um golpe se você não tem apoio? Se você silencia quem apoia o governo Bolsonaro, as coisas vão ficar muito difíceis para o governo. Então, galera, mais do que nunca, sabe? Os ideais, é hora de ajudar Bolsonaro, sabe? Ideais são lindos, são massa e por aí vai, mas no atual momento, a gente só tem esse cara do nosso lado, sabe? O que existe são pessoas reais que fazem política. É uma pessoa real. Ideais, tem gente que é a favor de um estado maior, tem gente que é um estado um pouquinho menor. Por exemplo, ambos são a favor de um estado liberal, mas um acha que escola, sei lá, o governo vai dar um dinheiro, um voucher, e tu escolhe como é que tu faz. Outro já acha que não, que tem que ter escola pública. Um já acha que não tem que ter plano de saúde, outro já acha que tem que ter. Então, mesmo dentro da ideia liberal da economia, dos conservadores, tem discussão. Agora, uma coisa é certa, gente. A gente tá fechado com o Bolsonaro. Então vejam como todas as coisas se juntam hoje. Eu podia falar muito mais, mas chegamos aqui a 57 minutos, vai dar 1 hora. Vejam como todas as coisas se interconectaram. CPMI, ação do Ayan, ação do Frota, ação da Joyce, Moro entrando em contato na noite anterior com Alexandre Frota e por aí vai. O Alexandre Frota, o Alexandre, quer dizer, com o STF, possivelmente Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não permitindo a troca dos delegados, Bolsonaro aí criticando que a PF não vem agindo como deve agir, inclusive a própria Carla Zambelli também nos prints dela falou isso. Cara, por favor, meu Deus, vocês estão entendendo como tudo tá rolando, cara? Tudo passa pela CPMI, como todo esse pessoal vem junto, todo esse pessoal, e até Moro agora vem utilizando já esse discurso. Então é isso, galera. Fico por aqui. Faça essas mensagens chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. Na maior quantidade de pessoas possíveis. Vejam como todas as coisas agora se juntam de forma cristalina. Conversas antigas entre Moro, Alexandre de Moraes e por aí vai. Vejam as pessoas chaves que vêm sendo perseguidas. Galera, não dá. A gente tem que dar um basta nisso. Não dá para esse grupo ficar mais. Eu realmente acho que a gente está diante de algo que a polícia, se a polícia realmente estiver do lado do povo, deveria estar investigando essas pessoas e essas ligações, para ver se tudo isso é de forma aleatória ou não, ou se todo esse pessoal está agindo de caso pensado. Então com isso, fico por aqui. Forte abraço, galera. Tamo juntos e valeu.